Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? 4 horas em ponto, vamos começar. Tô vendo aqui que o Instagram já tá informando o pessoal que tá online. Vou esperar vocês chegarem, começarem a participar. Hoje teremos uma live muito especial. A pedido de vocês, eu vou continuar com alguns assuntos da live do mês passado, que teve muitos comentários, vocês deram feedback muito bom, muito obrigada por todo o carinho de vocês, todos os feedbacks, tudo que vocês falaram, toda a participação de vocês, né, durante a live ao vivo. Muitas pessoas me pediram o link para assistir a live depois, o link tá lá nos meus destaques do Instagram, clica lá que você vai ter acesso ao meu canal no YouTube direto pro link do vídeo. E eu indico, oriento inclusive quem quiser entender um pouco melhor o tema dessa live, que assista a live do mês passado, quando puder, porque é uma introdução geral a tudo que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as doenças psicossomáticas, as doenças do nosso corpo que têm origem no desequilíbrio das nossas emoções. E aí vai ser uma continuidade de algo que eu falei de maneira bem superficial no mês passado. Hoje eu quero aprofundar mais esse tema com vocês, seguindo, né, os pedidos de vocês. Vocês me solicitaram isso depois da live do mês passado. Bom, e eu tô vendo que já tem bastante gente entrando. Muito obrigada a todo mundo que tá entrando. Neuci Carvalho, a Neide, a Luciana. Muito obrigada. Eu vou começar me apresentando. Eu sempre começo as lives no horário, tá, pessoal? Geralmente as lives duram 1 hora para não ultrapassar muito tempo, então eu vou começar me apresentando, né? Quem é novo por aqui, quem já me conhece, eu quero falar um pouquinho da minha formação e da minha experiência profissional. E aí também dá um tempinho para as pessoas entrarem e daqui a alguns minutinhos a gente já começa com o conteúdo mesmo, que é bastante extenso, bastante rico, né? Preparei tudo com muito carinho essa semana para vocês e espero que possa ser importante, espero que vocês possam pensar a respeito das próprias questões, que vocês possam ter insights, que vocês possam compreender a importância da psicoterapia em todo esse contexto que a gente vai falar a respeito das doenças psicossomáticas hoje. Espero realmente que seja algo relevante para vocês. E antes eu só queria pedir para que, desculpem, ao longo da live, vocês vão apertando o coraçãozinho que tá aí embaixo, tá? Podem apertando assim, sem medidas, né? Apertem aí ao longo da live, durante toda a minha fala, para que o Instagram possa entender que esse conteúdo é importante, é de relevância, possa disseminar aí esse conteúdo. E se vocês acharem que esse tema é interessante para alguém, clica aqui no aviãozinho também que tá aqui embaixo da telinha de vocês, manda para quem tiver interesse, para quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo, para que a gente possa disseminar toda essa informação, tá bom? Larinha entrou aqui, meu marido também entrou. Tem um monte de gente que eu não conheço, né? A Paula entrou, a Amanda Vasques Fono entrou. Bom, então eu vou começar me apresentando para quem é novo por aqui e daqui a alguns minutinhos a gente já começa com o conteúdo em si. Então, meu nome é Juliana Marque, eu sou psicóloga. Atualmente, eu atendo apenas em psicologia clínica, faço atendimentos online para pessoas de todo o Brasil e também brasileiros que moram fora do país. Eu trabalho com a psicanálise desde a minha formação, já faz 11 anos que eu sou formada pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp de Assis, e desde a minha formação eu atuo com crianças, adolescentes, famílias em situação de vulnerabilidade, já atuei em diversas áreas da psicologia. Trabalhei por quase 10 anos ininterruptos aí na área da psicologia social, trabalhei no Conselho Tutelar de Sorocaba, na PAI de Sorocaba, em instituição de acolhimento, trabalhei 3 anos no CRES de Barueri, antes da minha filha nascer. E sempre, né, concomitante a esses trabalhos que eu fazia com atendimento clínico. Então, em 2014, eu comecei a atender em clínica. A princípio, eu atendia crianças, adolescentes e adultos. E hoje eu foquei mais em adolescentes e adultos no atendimento online, né? O atendimento online veio como uma possibilidade durante a pandemia, que eu acabei emendando a minha licença maternidade. A Ana tinha 4 meses quando aconteceu a pandemia aqui no país. E aí, para voltar a trabalhar de uma maneira segura, eu voltei fazendo os atendimentos online e hoje eu estou apenas nessa modalidade. Não sei se um dia eu vou voltar para o presencial, né? Depende aí da demanda, depende de como tudo se transformar, mas nesse momento é a maneira que eu consigo expandir o meu trabalho para que o maior número de pessoas possa ter acesso à psicoterapia de uma maneira possível, né? Evitando assim os deslocamentos e, claro, uma maneira segura. Agora, que bom, né? Graças a Deus a gente está num momento ótimo da pandemia, né, vacinação, os números despencando, isso é muito bom, mas durante todo o ápice da pandemia, o auge da pandemia, eu pude continuar oferecendo esses atendimentos aos meus pacientes através da tecnologia, do atendimento online, né, e aí eu comecei a fazer as lives por uma demanda mesmo que as pessoas me pediam para falar sobre alguns assuntos. Gente do céu, quebrei o copo de água que estava aqui do meu lado, foi isso que aconteceu, mas não tem problema, depois eu limpo. Comecei a fazer as lives a pedido das pessoas que
solicitavam, né, sugeriam assuntos no meu direct, no meu WhatsApp, e aí eu comecei a fazer uma vez por mês. E preciso avisar que, gente, tem muita gente aqui entrando, ó, Fabrício entrou, outra Juliana, Tatá Fernanda, vamos entrando, pessoal, vamos mandando aí pro seu pessoal que eu já vou continuar com o conteúdo. E aí eu preciso falar pra vocês que essa vai ser a última live do ano. Desde setembro eu tenho feito lives mensais. Essa vai ser a última live do ano, porque no mês que vem, geralmente eu faço lá pelo dia 20, né? Na semana do dia 20, na última semana do mês. Só que no mês que vem a gente já vai estar em época de Natal. Então no mês que vem não haverá live. Eu fui convidada para participar de uma live no mês que vem. Depois eu anuncio aqui para vocês, mas será com um amigo meu, psicanalista, o David. E depois eu vou anunciar aqui para vocês. Mas essa minha live que eu faço de sábado, ela realmente não vai acontecer mais até o final do ano. Hoje vai ser a última live do ano, aí em janeiro nós voltamos com tudo, tá bom? Bom, então vamos lá começar com o que eu quero trazer para vocês. Eu estou aqui com a minha colinha do lado, por isso eu vou dar uma olhadinha aqui, porque o conteúdo é muito rico e eu realmente preciso dar uma olhadinha aqui para ir pautando a minha fala com vocês, até porque eu quero trazer algumas referências e dizer que tudo que eu vou falar aqui para vocês não é nada da minha cabeça, tá? Claro que 11 anos de atuação na psicologia me traz muitos recursos e muita experiência, muitas vivências para poder reforçar aquilo que a bibliografia já fala, né? Aquilo que tem referências teóricas da psicanálise. Eu utilizo muitos livros da Laura Gutman para falar com vocês. Então, tudo que eu vou falar aqui tá tudo registrado, né? Tudo bibliografado, mas também eu vou contar algumas experiências minhas ao longo de todo esse tempo de atuação. Bom, para começar, nessa semana, coincidentemente, eu não acredito em coincidências, né? Eu entendo que o universo vai colaborando com tudo aí para o nosso desenvolvimento, para a nossa expansão de consciência no mundo. Eu estava assistindo uma aula da pós-graduação, no fim eu comecei e não terminei a falar da minha formação, né? Eu sou formada pela Unesp de Assis, me formei em 2009, depois eu fiz a minha primeira pós em psicologia organizacional, a minha segunda pós em psicopedagogia institucional, também já trabalhei em escola, e agora eu tô fazendo a minha terceira pós-graduação em psicanálise clínica, justamente porque como eu estou atuando apenas na clínica nesse momento, eu queria direcionar, né, mais o meu estudo, direcionar mais os meus recursos para esse atendimento. E aí nessa semana eu estava assistindo uma aula sobre psicopatologia, e aí eu me deparei com um texto interessantíssimo, que era uma bibliografia, né, anexa lá à aula, tudo online, né, 100% online, e aí depois da aula eu fui lá dar uma olhadinha nas referências bibliográficas que a professora colocou, e tinha esse texto riquíssimo da Unifesp, que eu grifei uns trechinhos aqui para ler para vocês, para a gente começar a entender como é que a medicina entende as doenças psicossomáticas. Oi, Keren, a Keren tá falando aqui comigo, deixa eu ver quem mais entrou, gente, que um monte de gente entrou, deixa eu ir passando aqui. Trocando a Pele entrou, Ivanete entrou, olá pessoal, vamos chegando, Ronaldo, meu primo também entrou, vamos chegando e eu vou começar então falando para vocês alguns trechinhos desse artigo que eu grifei para que a gente possa entender como é que a medicina entende essas doenças que não têm uma origem orgânica mesmo depois de muita investigação, mas elas são doenças reais do sujeito. Então, o título desse artigo que eu vou ler para vocês, da Unifesp, de 2006, olha como isso já é estudado há muito tempo. Sintomas somáticos inexplicados clinicamente. Um campo impreciso entre a psiquiatria e a clínica médica. Então, o que fala aqui? Que quadros clínicos caracterizados por sintomas somáticos inexplicados devido a condições médicas gerais são muito frequentes na prática médica e representam, em geral, 1/4 a metade dos atendimentos em ambos os cuidados primários e secundários. Gente, praticamente metade das pessoas que procuram atendimento médico são por demandas psicossomáticas. Todas as doenças são psicossomáticas, mas aqui especificamente esse artigo está falando de doenças que não são constadas, né? O médico não consegue olhar, não consegue detectar uma origem orgânica para isso. Então, praticamente metade das pessoas que procuram atendimento médico têm demandas emocionais aí como origem das suas doenças. Atualmente, elas são classificadas na psiquiatria como transtornos somatomorfes e na clínica médica como síndromes sintomáticas funcionais. Bom, o clínico médico, né, ele caracteriza essa pessoa por mais sintomas, com sofrimento e incapacidade do que por patologias específicas, incluindo, por exemplo, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, várias síndromes dolorosas, entre outras, e aí podem ter comorbidades, né? Porém, esse mesmo paciente, ele tem um diagnóstico quando ele é atendido por um clínico geral e ele tem outro diagnóstico quando ele é atendido por um psiquiatra. Olha a confusão que isso pode causar na vida do sujeito, porque dependendo do diagnóstico é um tipo de tratamento, né? Então, apresenta-se um campo impreciso, sugerindo, portanto, que deverão ocorrer modificações em termos de conceitualização, classificação diagnóstica e abordagem terapêutica.
O estudo dos sintomas somáticos inexplicados clinicamente demonstra a necessidade de abordagens integradas. E aí aqui ele menciona alguns estudos do Programa de Atendimento e Estudos de Somatização da Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Eles têm um programa que estuda especificamente isso. Olha que interessante, né? Esses quadros, eles apresentam comumente incapacitação desproporcional aos achados do exame físico, inexistência de anormalidades laboratoriais e aparente associação com fatores psicossociais e estresse. Ou seja, quando o paciente chega para se consultar com o médico, ele apresenta uma incapacidade que é desproporcional àquilo que é avaliado no exame clínico. E como é que se explica isso, né? Através da associação com fatores psicossociais e ou estresse. Mesmo que sua gravidade muitas vezes possa ser questionada, o incômodo e as limitações que produzem justificam sua aceitação como transtornos, embora de difíceis conceitualização e classificação. Tais quadros são conhecidos como somatização, transtornos somatomorfes, sintomas somáticos não explicados clinicamente e sintomas funcionais. Ou seja, tudo aquilo que a medicina não consegue explicar, ela entende que tem uma associação com a nossa área emocional. Bom, um dado muito interessante. Essas síndromes são frequentemente refratárias aos tratamentos médicos comuns e às medidas paliativas habituais. A ineficiência do tratamento nesses pacientes, ao invés de causar seu abandono, como seria o mais comum, leva a uma intensificação do mesmo. É muito comum na clínica, nós que somos psicólogos, a gente atender pacientes que chegam com a seguinte queixa no consultório: olha, eu vim pra cá, o meu médico me encaminhou, de qualquer especialidade, meu médico me encaminhou porque eu tenho tido muitos sintomas e eu já fiz todos os exames, eu já fiz todos os tratamentos, eu já tentei todos os remédios e nada soluciona aquilo que eu tenho. Então, são pacientes que chegam com essa queixa, que já passaram por diversos especialistas, já fizeram diversos tratamentos, já tomaram diversas medicações e não têm um resultado eficaz em relação à evolução da sua doença, né? No sentido de cura mesmo, né? Cura para a medicina, que é a supressão dos sintomas. E aí, o que esse texto diz? Que isso gera nos pacientes uma necessidade de um tratamento constante. Então, ao invés deles desistirem, né, desse tratamento alopático, que seria a medicina tradicional, por irem a tantos tratamentos e não terem sucesso, é o contrário, eles começam a buscar cada vez mais, e isso, aí acontecem duas questões importantes, né? Primeiro, que acaba mascarando, né, esse monte de medicação, esse monte de exame, esse monte de tratamento acaba mascarando os sintomas emocionais originais e acaba distanciando o paciente daquilo que o corpo dele quer falar. Como nós vamos ver, toda doença, ela tem origem a partir de um desequilíbrio emocional de alguma coisa que o nosso corpo quer nos falar. E aí, para concluir esse artigo, qual foi a conclusão, né, que esses pesquisadores chegaram? Quanto à abordagem terapêutica, alguns autores propõem uma consulta médica psicologicamente enriquecida, com a incorporação de técnicas psicoterápicas básicas, ou seja, uma tentativa de integrar princípios dos tratamentos psiquiátrico e psicológico aos cuidados médicos. Uma visão multidisciplinar e de integração, enfocando o paciente como ser histórico, um sistema único constituído por corpo, mente e meio social. O campo dos sintomas somáticos não explicados clinicamente demonstra a necessidade de abordagens integradas. Ou seja, esse artigo lá de 2006, de pesquisadores da Unifesp, já comprovava que toda doença física merece uma abordagem psicológica. Todo ser humano que padece no seu corpo precisa de uma intervenção psíquica, precisa de um profissional da saúde mental agindo de maneira integrada com o corpo clínico de médicos que vai avaliar qualquer doença. Aí eu tô falando desde uma unha encravada, de uma dor de cabeça esporádica, de uma gripe, até um câncer, enfim, né, um linfoma, doenças que são mais agravadas, até porque todas elas, além de terem uma origem emocional, elas trazem prejuízos emocionais para o sujeito que, se não estiverem sendo tratados por uma equipe multidisciplinar com um olhar pro campo emocional do sujeito, podem trazer muitas outras consequências, né? Aí podem ter comorbidades. A pessoa, a partir da doença física, pode desenvolver uma depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, enfim, né? Então, além da causa ser emocional, as consequências emocionais, elas também podem aparecer, tá? Mas, gente, entrando, meu amigo David entrou, a Nied já entrou, Eninha, Marília Garcia, a Marcilene, minha professora, onde eu faço pilates, né? A Lucy também entrou. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Então, vamos continuar. Como eu já falei para vocês, toda a minha fala vai estar pautada tanto na psicanálise, que é a linha teórica que eu sigo, quanto nas obras da Laura Gutman, que trazem também muitas considerações importantes a respeito disso.
E a gente vai começar falando um pouquinho sobre as doenças infantis, né? Então eu vou falar na primeira parte da live sobre as doenças infantis, como é que elas podem manifestar o emocional daquela criança, o inconsciente daquela criança. Depois eu falo um pouquinho sobre as doenças nos adultos, mas pensando o quê? Todas essas doenças acontecem em qualquer idade e o mecanismo de funcionamento é o mesmo. Mas a gente vai focar um pouquinho só para ficar mais didático para vocês. Então, quando a gente começa a falar sobre as doenças infantis, eu preciso voltar um pouquinho, vou voltar de forma bem superficial, porque eu expliquei esse conceito de difusão emocional na primeira live de maneira mais detalhada. Então, voltem para lá, assistam depois a live do mês passado e aí vocês vão entender um pouco melhor. Então, basicamente, para Laura Gutman, o conceito de difusão emocional é aquela relação que a mãe tem com o bebê recém-nascido até mais ou menos os 3 anos de idade, em que tudo que a mãe sente, o bebê sente. Ela faz uma analogia como se mãe e bebê estivessem mergulhados no mesmo oceano, né, nadassem nas mesmas águas, e tudo aquilo que a mãe, todas as emoções, todos os traumas, todas as demandas psíquicas que a mãe não quer olhar, que estão no seu inconsciente, porque isso traz sofrimento, o bebê vai manifestar através do seu comportamento, inclusive adoecendo na vinculação com essa mãe. Então, tendo em vista esse conceito de difusão emocional, como é que a Laura Gutman define, né? O bebê sente como próprio tudo o que a mãe sente, sobretudo o que ela não consegue reconhecer, aquilo que não reside em sua consciência, aquilo que ela relegou à sombra. A sombra é o inconsciente. A gente precisa enfatizar que essas... Não, isso eu vou falar num outro momento. Então, tudo aquilo que a mãe relega à sombra, na relação com o bebê, vai ser manifestado nele e a gente vai falar algumas coisas aqui agora. No entanto, uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui, quem vai assistir a live depois, vai se identificar com as questões que eu vou falar, porque eu me identifiquei quando eu comecei a estudar todo esse tema lá atrás, né? Desde a época da faculdade, enfim, nesses 11 anos aí da minha prática clínica, são anos de estudo sem interrupção, né? Assim que a gente desenvolve a nossa profissão. E a gente se identifica, e muitas vezes a gente se identifica e se depara com uma realidade que a gente não tinha conhecimento. Isso pode nos gerar culpa, muitas vezes. Mas eu quero deixar muito claro para vocês agora no começo da live que todas as informações que eu vou trazer aqui não são em absoluto para gerar culpa em ninguém. Não é dizer, meu filho adoeceu porque eu estava passando por isso, ou eu adoeci porque eu não dei conta dessas questões. O meu objetivo aqui é trazer informação, é trazer possibilidade de conhecimento para, a partir desse conhecimento, as questões inconscientes poderem vir para a consciência e aí todos nós termos a possibilidade de escolha das nossas atitudes, né? Então, se vocês se identificarem com alguma questão, não se sintam culpados, não se sintam de maneira alguma que esse movimento acontece de maneira proposital, até porque tudo isso é inconsciente, nós não temos controle sobre o nosso inconsciente, como Freud já dizia. Então, as informações que eu vou passar aqui para vocês, eu quero que seja uma forma de conhecimento para que vocês possam realmente se empoderar desse conhecimento e fazer decisões e tomar decisões mais conscientes a partir de agora, ok? E depois, se ficar alguma dúvida, me manda por direct, me manda por WhatsApp que a gente pergunta. Bom, deixa eu só ler aqui o comentário do meu amigo David. David, boa tarde, doutora, feliz de estar aqui. É como disse Freud, quando a boca não fala, o corpo adoece. E quando o corpo adoece é porque a boca não falou, ou seja, somatizou. Exatamente, né? Isso desde Freud já era muito claro. Bom, e aí vamos continuar então. Nós, enquanto seres humanos, nós existimos em 3 esferas, né? Como corpo, alma e espírito. Nosso corpo físico, a nossa alma, que a gente pode traduzir também como a nossa mente, né? Se a gente for pegar os escritos de Freud, lá em alemão no original, ele se referia à mente como alma. Mas os escritos do alemão foram traduzidos para o espanhol e do espanhol para o português. A gente não tem uma tradução direta do alemão para o português. Então, alguns termos eles sofreram algumas alterações. Mas sempre que a gente lê, né, na obra de Freud, que foi o pai da psicanálise, o termo mente, a gente pode entender que no original do alemão era alma. Então, está totalmente conectado com quem nós somos. E o espírito não tem a ver com religião, mas tem a ver com toda a nossa experiência, com o outro, com o meio que nós vivemos, com a nossa espiritualidade, com aquilo que nós acreditamos, independente de qualquer conceito religioso. E aí, como é que a gente define saúde, né? Quando tem harmonia entre esses 3 planos na nossa vida e nós não temos sintomas físicos, nós dizemos que nós estamos saudáveis, que nós temos saúde. Quando há um desequilíbrio em tudo isso, a partir do aparecimento de um sintoma, a gente denomina como doença. O que é a doença? Ela é a materialização inconsciente dos aspectos ocultos da nossa alma, ou seja, aquilo que a gente não tem acesso, aquilo que a nossa mente não consegue elaborar, e aí nós reprimimos e o nosso corpo transforma em doença de uma maneira muito inteligente para que a gente possa olhar para aquele sofrimento e o mais adequado seria que nós pudéssemos dar conta dessas demandas emocionais, mas nem sempre é isso que acontece, como a gente vai ver ao longo da live.
Então, a Laura Gutman, ela define que o sintoma físico, ele é o melhor indício de que o ser humano dispõe para buscar a origem do desequilíbrio. É um sinal de alerta de que devemos parar e olhar para as nossas emoções, ou para as nossas emoções refletidas nos nossos filhos quando eles ainda são pequenos. Então, ela fala que a doença, a somatização do nosso corpo, os sintomas do nosso corpo, eles são um presente, pois é a nossa mente nos falando que nós precisamos olhar, que nós precisamos nos aquietar, que nós precisamos ter um olhar mais introspectivo para as nossas próprias demandas. Quando isso acontece, a gente tem muito a ganhar, mas quando isso não acontece, a gente vai perceber que o sofrimento ele acaba sendo inevitável. Então, a Laura Gutman, ela continua, ela fala que a doença funciona como uma conversa da pessoa consigo mesma. Quando reagimos a uma dor física apenas com um remédio físico, que é a alopatia, tô com uma dor de cabeça, vou lá e tomo uma dipirona. A dor terá de encontrar outra linguagem para se expressar. É muito comum isso, gente, é muito comum. Eu vejo isso no consultório quase que diariamente. A pessoa chega com uma demanda, ela tinha enxaqueca. Foi lá, fez todos os exames, fez todos os tratamentos, tomou toda a medicação. Não, Juliana, porque eu tomei a medicação mais atual, mais moderna que tem. Eu paguei caro, eu mandei comprar dos Estados Unidos e, enfim, fez todo o tratamento. Aí, por um tempo, a enxaqueca se acalma. Dali a alguns meses, a pessoa volta com uma gastrite. Tudo de novo. Dali a algum tempo, a pessoa volta com uma dor no ombro. Então, a pessoa, quando a gente não consegue olhar para a origem emocional das nossas doenças, ela até pode se curar no sentido médico mesmo da cura, que é a supressão dos sintomas, a partir de um tratamento alopático, de medicação, é claro, gente, porque isso a medicação, ela vai atuar no sintoma, isso é orgânico, né? Então, se eu tô com uma dor de cabeça, tomo uma dipirona, a dor de cabeça passa, né? Independente se eu tô olhando para a questão emocional dessa dor de cabeça. Porém, a nossa mente ela é tão poderosa e tão inteligente que se a gente suprime um sintoma que ela tá nos alertando, que a gente tem que olhar para aquilo com alguma medicação, com algum tratamento, e a gente não olhou para a real origem daquilo, aquele sintoma vai aparecer em outro órgão, num outro momento, porque a nossa mente precisa que a gente acolha todo esse sofrimento que se transforma em sintoma. Então é muito comum, né, esses sintomas deslocados. A pessoa que tem diversas doenças, faz diversos tratamentos e aí por um tempo fica bem, porque a medicação ela dá conta, sim, né, ela vai suprimir o sintoma, só que se a origem for emocional e não for olhada, esse sintoma pode voltar em outro órgão do corpo. Deixa eu só ver o que o David aqui comentou. Os livros da Imago são traduzidos direto do alemão ao português. Ah, legal. Eu só estudo por eles, porque não se perde tanto na tradução. Legal, David. Na minha época de faculdade, ainda as obras do Freud não eram traduzidas direto para o alemão. Agora a gente já tem uma versão atual, mas os livros que eu tenho ainda são dessa tradução da tradução. Então a gente perde, infelizmente, algumas coisas importantes. O Bruno Bettelheim, ele tem um livro que se chama Freud Além da Alma, que ele fala de todos esses conceitos, né? Então é um guia, eu acho que não tá aqui atrás esse livro do Bruno, mas é um guia aí muito importante pra gente compreender as obras do Freud também. Bom, e aí, qual que é a consequência de tudo isso? Enquanto nós não tratamos a verdadeira origem da doença, ou seja, o nosso desequilíbrio emocional, nós nunca seremos saudáveis, né? Então, por exemplo, se a nossa mente pede por solidão, mas nós não conseguimos porque nós somos workaholics, porque nós queremos fazer mais do que a nossa capacidade intelectual, emocional dá conta, porque a gente precisa estar o tempo todo fazendo alguma coisa para não entrar em contato com as nossas demandas emocionais. Então, se a nossa mente está precisando dessa solidão, mas a gente não dá isso de volta para ela, nós adoecemos com alergias ou ataques de asma, por exemplo, porque daí de maneira obrigatória a gente vai precisar repousar. Ou a gente pode sofrer um acidente e aí a gente necessita de repouso. O nosso inconsciente, ele nos direciona para essas situações. Então você vai me falar, Juliana, mas então se eu sofrer um acidente é alguma coisa proposital? Não, não é proposital, porque é o nosso inconsciente que nos direciona a situações para que as nossas demandas emocionais possam ser supridas, possam ser olhadas. Então muitas vezes a gente acaba se acidentando, a gente acaba se machucando, a gente acaba desenvolvendo doenças, né, como eu dei o exemplo aqui das alergias ou dos ataques de asma, para que a gente possa ficar um pouco mais recluso e aí a gente possa ter esse tempo que, já que a gente não está dando isso para nossa mente de uma maneira voluntária, como se o nosso inconsciente nos obrigasse a ficar nesse lugar de quietude para que a gente possa olhar para as nossas demandas. Bom, e aí uma coisa muito importante também que eu quero enfatizar com vocês, que muitos pacientes me questionam, né, nas sessões quando eu falo, né, da origem emocional aí das nossas doenças. Ah, então eu não, sei lá, eu tô com qualquer doença, tô com uma enxaqueca, tô com uma gastrite, tô com câncer. Ah, então eu não preciso fazer tratamento médico porque é emocional, então só a terapia vai dar conta. Gente, nós não podemos ser imprudentes com o nosso corpo. É claro que nós devemos
consultar o médico e fazer o tratamento proposto dentro daquela patologia que a gente está sofrendo naquele momento, é claro. Só que o que eu quero ressaltar aqui é que fazer um tratamento médico apenas com a alopatia provavelmente não vai fazer com que você caminhe em direção à cura do ponto de vista da psicanálise. O que é a cura para a psicanálise? Eu também expliquei de maneira bem detalhada na live anterior, mas eu vou dar uma pincelada aqui para quem não estava. A cura para a psicanálise não significa a total supressão dos sintomas, não significa mais ausência de sofrimento emocional. A cura para a psicanálise significa que o sujeito ele tem recursos e ele sabe o que fazer com o sintoma dele quando esse sintoma aparecer. Então ele tem recursos para entender quando ele precisa parar, quando ele precisa intensificar as sessões de terapia, quando ele precisa repousar, quando ele precisa mudar situações na vida dele que estão levando ao adoecimento constante do corpo físico. Então, isso é cura para a psicanálise, é a gente ter recursos e é a gente saber o que fazer com aqueles sintomas que a gente tem. Então, é claro que a gente tem que procurar tratamento médico, é lógico que se eu tô com câncer, é lógico, óbvio que eu tenho que fazer a quimioterapia, mas junto com o tratamento médico é imprescindível que essa pessoa busque um apoio psicológico. Eu acabei de ler no artigo da Unifesp para vocês, que já há muitas críticas ao fato das pessoas procurarem ajuda apenas médica, né, apenas para suas dores orgânicas. É imprescindível um tratamento multiprofissional e é imprescindível terapias integradas com equipes de diversos profissionais para poderem oferecer um melhor acolhimento a essa pessoa que está em sofrimento por conta da sua doença. E também é importante falar, né, de acordo ainda com a obra da Laura Gutman, é importante assinalar que um sintoma, isso é muito legal, gente, que ela fala, é importante assinalar que um sintoma sempre se anuncia primeiro na mente, sob forma de ideia, desejo, fantasia, temor. Só quando não é levado em conta é que ele reaparece no plano material, que é o corpo. Então, toda a nossa doença física, ela começa na nossa mente, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês mais para baixo, né? Mas assim, prestem atenção nos dias em que a gente fica com alguma dor. Geralmente é o dia que a gente passou por muito estresse, que a gente tá com muita raiva de uma situação, que a gente teve um problema que a gente não conseguiu resolver, que a gente passou por uma situação desafiadora no nosso trabalho, que o nosso filho fez mais birra, né, e aí nos tirou do controle por conta daquela situação toda. Geralmente são nesses dias em que alguma dor nos acomete. Por quê? Porque tudo isso começou na nossa mente, né, na ideia, no desejo, na fantasia, no temor, e aí se a gente não valida, se a gente não acolhe essa emoção, se a gente simplesmente fala, não posso sentir raiva, não posso, eu tenho que me controlar, eu tenho que buscar o equilíbrio, eu tenho que buscar o autocontrole, se a gente apenas reprime tudo isso que está na nossa mente, o nosso corpo nos devolve em forma de doença. E aí é que tá, é justamente esse gancho que eu quero pegar para falar sobre a importância da psicoterapia, não apenas como uma possibilidade de uma terapia integrativa para olhar para esse sofrimento humano quando ele já está estabelecido de uma forma muito grave, mas também como maneira preventiva. Porque se eu estou em psicoterapia, geralmente as pessoas procuram a terapia, principalmente a psicanálise, né? Estão em sofrimento. Elas buscam por uma determinada demanda. Algumas pessoas, quando conseguem sanar aquela demanda, já saem da terapia. Qual que é o ideal? É a gente permanecer em terapia pelo tempo que a gente achar necessário para dar conta de ter ferramentas e recursos o suficiente para lidar com demandas que vão acontecer a vida toda. Então, por que a terapia ela tem também o caráter preventivo? Porque com o processo psicoterapêutico de maneira contínua, a gente aprende a ter recursos para acolher essas emoções do dia a dia. Então, se a gente já tem essa possibilidade de acolher essas emoções, de saber o que fazer com tudo isso, a gente não vai adoecer. Então, a pessoa que está em psicoterapia, ela tem uma possibilidade muito maior de ser saudável na sua vida física também e de ter uma melhor qualidade de vida, porque ela não adoece com tanta frequência. Por que ela não adoece com tanta frequência? Porque se as nossas doenças físicas começam na nossa mente, nos nossos pensamentos, desejos e fantasias não acolhidos, a psicoterapia, a psicanálise, no caso, que é a linha teórica com a qual eu trabalho, vai oferecer para a pessoa possibilidades de acolher essa demanda. Consequentemente, ela não vai adoecer. Ah, Juliana, então a pessoa que faz terapia não adoece nunca? Claro que adoece. Nós somos sujeitos humanos, nós estamos em contato com diversas situações, com o meio social, sofremos diversas influências. É claro que a pessoa adoece, mas a pessoa tem mais recursos para saber o que fazer com isso do que uma pessoa que não tem acesso nenhum à possibilidade de acolher as suas próprias emoções, tá? Bom, tô vendo que mais gente está entrando aqui. Vamos lá, pessoal, podem entrar. Como eu já falei para vocês, eu não quero que isso gere culpa em ninguém, porque todos esses movimentos são absolutamente inconscientes e a gente só tem acesso a isso de uma maneira mais ampla quando a gente está no processo psicoterapêutico em psicanálise, inclusive, tá bom?
Bom, então vamos começar falando de maneira mais clara aí sobre as doenças infantis, né? É importante ressaltar que quando a gente fala de doença infantil, a gente no primeiro momento de doenças que as crianças apresentam, no primeiro momento a gente tem que pensar, a gente tem que avaliar se todas as necessidades daquela criança estão sendo supridas. Então é claro que uma criança que não tem uma boa alimentação, que vive num ambiente de extrema violência, extremo abuso, extrema negligência, não tem cuidados básicos supridos, é claro que essa criança está muito mais vulnerável a adoecer, gente, é óbvio, né? Que essa criança está mais exposta à doença. Então vamos pensar, uma criança que vive no sertão do Nordeste, né, ou em qualquer país aí que seja muito pobre, com demandas nutricionais completamente abaixo da sua necessidade, né? Enfim, sem a mínima possibilidade de conforto, de higiene, de saneamento básico na sua casa, é claro que ela está muito mais vulnerável a doenças por uma questão orgânica. Então eu quero deixar claro que quando a gente fala da saúde emocional das crianças, a gente tem que ter uma noção de se esses aspectos básicos, né, de cuidados, eles estão sendo supridos, e também pensar que criança fica doente. É claro que esporadicamente uma criança pode ter uma gripe, pode ter, né, qualquer sintoma mais leve, porque tomou uma chuva, porque entrou água no ouvido durante o banho, porque tomou uma friagem, isso é completamente natural. Mas o que eu vou falar aqui é de sintomas que eles são repetitivos e que eles começam a ficar muito graves, com necessidade de intervenção medicamentosa com muita frequência, tá? Então, eu quero que vocês tenham esse bom senso para que a gente não rotule tudo como algo, a culpa da mãe, né? A culpa é da mãe. Depois que eu virei mãe, a frase o que a gente mais pensa na vida é essa, a culpa é minha, né? Então, como eu falei, não quero que ninguém se culpe, quero que esse conhecimento possa ser importante para vocês tomarem decisões mais assertivas. Bom, então, quando a gente pensa sobre a saúde física e emocional da criança, como a Laura Gutman fala, isso depende do nível de consciência que as mães assumem. Por isso, quando uma criança adoece, a gente precisa olhar também para sua mãe e oferecer cuidados a todos. E aí, por isso que diagnosticar e medicalizar crianças, principalmente com medicação psiquiátrica, pode ser um desastre, né? Eu já falei isso também de maneira mais profunda e explicativa na live anterior. Assistam lá para vocês poderem compreender. Mas quando uma criança pequena adoece, a gente precisa olhar para o contexto social e familiar em que essa criança está inserida e olhar para essa mãe. Por quê? Porque a mãe, lembram lá que a mãe, o bebê e a criança pequena estão mergulhados no mesmo oceano e tudo que um sente, o outro sente. Então a gente precisa trazer essa consciência para que a gente possa cuidar não apenas da criança, né? E como eu falei, no caso dos transtornos infantis, né, diagnósticos psiquiátricos infantis, culpabilizar a criança como se a criança fosse doente, anormal, né, ou responsável pela sua própria demanda emocional. Bom, então vamos falar sobre os resfriados, né? Agora a gente vai entrar especificamente aí nas doenças, os resfriados. Resfriados em crianças, mas entendam que dá pra gente fazer uma associação com os adultos também. Respirar tem a ver com contato e vinculação. Quando não conseguimos respirar, não entramos em contato com o outro e desejamos ficar sozinhos. Os resfriados podem ter a ver com angústia, quando estamos exaustos. As dores físicas são o álibi para ficarmos em repouso, sozinhos, e também é uma maneira aceitável de chorar. Crianças e adultos que estão resfriados constantemente, o que nossa mente está querendo nos dizer? Se afaste, cuide de você, chore, olhe para suas emoções, se permita ficar sozinho, porque se isso não acontecer de maneira consciente, a doença vai nos obrigar a fazer isso. Asma. A asma surge quando a gente inspira mais ar do que a gente expulsa, ou seja, a gente retém o ar, essa é a dinâmica da asma. Há um desequilíbrio entre dar e receber. Os asmáticos são pessoas que têm medo, pretendem aspirar todo o ar por medo que ele acabe. As crianças que sofrem de asma costumam padecer de carência e cuidado maternante. Os asmáticos são doentes de solidão. Quando bebês, não encontram os corpos de suas mães e se nutrem do que encontram, o ar. A mensagem da asma é que precisamos incluir o contato afetivo entre mãe e criança. Olha que importante isso, gente. Tudo isso que eu tô falando pra vocês é tudo Laura Gutman, tá? Tá nesse livro dela aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês. A maternidade, o encontro com a própria sombra, tá? Eu tô tirando tudo isso do livro dela. E aí é claro que eu vou fazer um paralelo também com toda a minha experiência, né? Dentro toda a minha experiência em psicologia. Então, as crianças que sofrem de asma, os bebês pequenos e crianças pequenas, elas estão querendo dar o recado para suas mães que elas precisam de mais contato corporal, né? Elas precisam de mais colo, elas precisam de mais apego, elas precisam de mais atenção, precisam de mães mais dispostas a estarem com elas.
Eu sei que tem mães que trabalham muito, mães que precisam trabalhar, mães solos, mães que são chefes de família, e aí isso acaba ficando um pouco comprometido. Por isso que eu falei que aqui não tem julgamento e não é para ninguém se sentir culpado por isso. Ah, Juliana, meu filho tem asma, então a culpa é minha. Não, não é essa a intenção da informação, mas é que vocês possam olhar para suas crianças de maneira a entender que elas estão querendo passar uma mensagem emocional através das doenças que elas apresentam. Alergias de crianças pequenas, né? Alergias tanto respiratórias quanto cutâneas. Alergia, isso no adulto também é muito claro. Alergia é a rejeição da própria agressividade. Nas crianças, as alergias de pele têm a ver com a falta de contato corporal também. A pele é uma superfície de projeção. Uma pele sensível revela uma pessoa sensível. Então, as alergias denotam na criança a dificuldade que ela tem de lidar com a própria agressividade, né? O que essa criança não está conseguindo elaborar, ou às vezes é a dificuldade que a mãe tem de lidar com a própria agressividade, e aí a criança acaba manifestando esse sintoma como uma maneira de trazer essa mensagem para a mãe, né? Essa mensagem oculta e inconsciente para a mãe. As infecções nas crianças. Se a gente for pensar, quando acontece uma infecção no nosso corpo, o nosso sistema imunológico ele entra numa guerra, né, com esse agente infeccioso para poder combatê-lo e expulsá-lo do nosso corpo. E aí são justamente essas guerras materializadas no corpo, a Lara Gutman ela usa essa expressão, que correspondem a conflitos emocionais prévios que não conseguimos reconhecer da mãe ou da criança. Então a gente tem que se perguntar, por que eu luto? O que eu não quero admitir? Quem eu preciso perdoar? As infecções, elas demonstram pra gente uma guerra interna das nossas próprias emoções. Falta de perdão, falta de relacionamentos saudáveis, desejo de o tempo todo controlar tudo e querer que o outro esteja submisso àquilo que a gente quer fazer. Isso é muito comum, né? Então, a gente precisa olhar para essas demandas. Por quê que o meu corpo precisa estar em guerra para expulsar um inimigo tão mal? Alguma coisa emocional está querendo ser revelada. Problemas digestivos. Uma coisa muito importante antes. É importante ressaltar que o aparelho digestivo do bebê recém-nascido, ele é extremamente imaturo. Então, a gente não pode dar uma feijoada para um bebê que tem uma semana, né? Acho que todo mundo sabe disso. Por quê? Porque quando o bebezinho nasce, ele ainda tem a esterogestação, que é mais ou menos o tempo de 2 meses que a criança ainda vai se desenvolver, né, desenvolver os órgãos dela, como se fosse uma gestação fora do útero, né, exatamente isso que a palavra quer dizer. E que a criança precisa de muito contato com a mãe, porque ela ainda está compreendendo que ela saiu do útero da mãe e está vivendo no mundo, né, externo com várias influências. Então, o aparelho digestivo do bebê recém-nascido, ele é extremamente maturo, por isso que até os 6 meses de idade, a criança deve ser amamentada exclusivamente pelo leite materno, ou pela fórmula infantil indicada pelo pediatra, caso essa mãe não tenha conseguido amamentar esse bebê. Então, a gente tem que pensar em problemas digestivos, sim. No primeiro momento, a criança está sendo alimentada de maneira adequada, porque é lógico que se eu der para uma criança menor de 6 meses um alimento que o corpo dela não está preparado para receber, é óbvio que ela vai adoecer, tá? Então, nós estamos falando de problemas digestivos em crianças que têm uma alimentação adequada para a idade. O que acontece? Pensando numa alimentação adequada, quando há problemas digestivos, a gente tem que pensar o que eu não consigo engolir, o que eu rejeito, o que eu não admito, tanto para o bebê quanto para a mãe. É muito comum crianças pequenas terem muito refluxo, né? A criança está expulsando de dentro dela algo que ela não suporta que fique lá dentro. Então a gente tem que pensar, claro que um bebê recém-nascido ele não vai nos falar tudo isso, então é a mãe que ainda está nessa fusão emocional com o bebê, que ela tem que pensar, o que eu não estou conseguindo engolir? Como é que está a qualidade das minhas relações nesse momento que eu não estou conseguindo introjetar, o que eu estou rejeitando, o que eu quero expulsar de dentro de mim a nível das emoções. Né? Nós precisamos olhar para essa demanda porque não é natural que um bebê pequeno, alimentado de maneira adequada, tenha problemas digestivos. E aí, para a gente fechar essa parte das crianças, eu queria falar com vocês sobre diagnóstico de transtornos mentais e de aprendizagem em crianças. Também é algo que eu falei de maneira um pouco mais completa lá na primeira live, mas eu não tenho como não falar disso aqui porque está totalmente conectado, né? Porque a gente está falando de doenças físicas, mas a gente não tem como deixar de falar sobre os diagnósticos de doença mental. Então, o que a Laura Gutman fala? Nenhuma criança nasce louca. Todo desequilíbrio é adquirido. Isso significa que alguma coisa aconteceu conosco quando éramos crianças e que reagimos de alguma maneira a isso.
Em todos os casos, a loucura responde à dor por não ter sido amado e cuidado pela nossa mãe como teríamos precisado, porque é totalmente contrário à natureza humana que a mãe não cuide, ampare, proteja e ame o seu filho. Ou seja, todos os casos, porque o que acontece? Para um adulto ter uma doença mental, um transtorno mental, isso não aconteceu na vida adulta, a origem disso não está na vida adulta. Toda doença mental, ela é originada na vida do sujeito na primeira infância, na relação com a mãe. Então, geralmente, quando são mães que por qualquer motivo que seja não conseguem amar, amparar, cuidar dos seus filhos de maneira adequada, prover afeto, prover os cuidados básicos necessários, a criança armazena isso na sua mente, vai reprimindo tudo isso, e geralmente são pessoas que não se lembram, né, de todo o sofrimento pelo qual elas passaram na infância, porque a gente tem que reprimir, porque se a gente viver nessa realidade, a gente literalmente enlouquece. E aí na vida adulta, quando tem muitos gatilhos que despertam isso, a pessoa enlouquece. Na psicanálise a gente chama isso de foraclusão, a pessoa foraclui, a pessoa rompe com o senso de realidade, como uma maneira de se proteger de todo esse sofrimento que ela viveu. Então, esses diagnósticos, né, só que se a gente for pensar, hoje a gente tem crianças também com diagnósticos de depressão, de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, de TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. Tudo isso não significa que a criança nasceu assim, nenhuma criança nasce com nenhuma doença mental, ninguém nasce com nenhuma doença mental. Isso é adquirido a partir das relações que nós estabelecemos, principalmente com a nossa mãe e com o meio com que a gente convive. Já é provado isso pela psicanálise que crianças que foram expostas a situações de muita violência e muito abuso na infância, elas podem, né, geralmente elas desenvolvem algum transtorno mental na vida adulta, podem desenvolver psicopatia, podem desenvolver transtorno dissociativo, que são aquelas pessoas que têm várias personalidades, né? Tem até casos muito famosos de criminosos, né, lá dos Estados Unidos, que foram diagnosticados com esse transtorno, e aí quando os profissionais vão pesquisar a história de vida desse sujeito, né, que foracluiu, que enlouqueceu, sempre tem histórias de extremo abandono, abuso e negligência na infância. Então, por isso que a gente luta muito pela causa da primeira infância. Levanto bandeira pela causa da primeira infância, inclusive de criação de políticas públicas para nós protegermos as nossas crianças de todo esse abuso que elas são expostas, né, todos esses abusos, todas essas negligências. Eu trabalhei por mais de 10 anos com isso, né? Conselho tutelar, a PA, instituição de acolhimento, CRES, todas as famílias em situação de vulnerabilidade social, em situação de violação de direitos, e nós temos sim que ter políticas públicas, porque a responsabilidade não é apenas da família. É claro que tudo isso é gerado no contexto familiar, mas o poder público também tem responsabilidade. Isso não sou eu que acho, é o ECA que diz, é o Estatuto da Criança que diz, que toda a sociedade e os governos, eles têm responsabilidade para a proteção de crianças e adolescentes. Então nós temos que ficar muito atentos a isso também, só um parênteses aqui nessa questão. Bom, então, como eu falei, né, como é que a gente medicaliza tudo isso, né? Como é que a gente medicaliza crianças que apresentam qualquer tipo de transtorno, que na verdade são originários de relações de abuso, de sofrimento, né? Muitas vezes de pais que se agridem, de relacionamentos que são muito conturbados, ou de pais que também já vêm com demandas emocionais das suas próprias infâncias. A gente, quanto profissional da saúde mental, tem que ter um cuidado maior ainda com as crianças em relação à questão do diagnóstico psiquiátrico. Bom, eu tô vendo aqui que o horário já tá avançando. Eu tô vendo que tem muitos comentários, pessoal. Depois eu volto para ler. Podem deixar perguntas também, tá? Eu vou ler todos os comentários depois com calma. Eu só quero terminar essa parte mais didática pra gente poder fechar. E aí eu volto lendo os comentários e respondendo as perguntas de vocês. Agora, entrando nessa parte dos adultos, a gente tem que pensar que para os adultos também toda doença ela é psicossomática, né? Ou seja, elas expressam o desequilíbrio emocional do sujeito como um todo. E como eu falei para vocês, né, a gente tem que prestar atenção quando que a gente adoece, né? Geralmente são em momentos bem desafiadores da nossa vida, né? Situações de grande pressão no trabalho, desemprego, luto, relacionamentos conturbados, pandemia, maternidade. A gente tem um índice de mulheres, né, que entram em depressão pós-parto ou que enlouquecem, né? Elas foracluem depois do nascimento de um filho, porque é uma demanda emocional muito grande, é uma descarga de hormônios no nosso corpo quando a gente pare uma criança. Então, muitas vezes, situações pontuais da nossa vida, elas fazem eclodir essa doença, né? Não por conta exatamente daquela situação pontual, mas porque certamente desde a nossa infância a gente já vem reprimindo, recalcando todas essas emoções, e aí quando a gente chega na vida adulta, algum gatilho muito forte dispara isso e a gente não consegue mais conter essas emoções que a nossa mente quer nos falar o tempo todo, mas a gente não consegue acolher. Então o nosso corpo, ele
ele realmente adoece, né? Ele somatiza. E vamos dar alguns exemplos práticos aqui, né? Das doenças que mais acometem aí os adultos, pelo menos as queixas grandes aí no consultório. Dor de cabeça. O que significa dor de cabeça? Tô com muita raiva, né? Eu tô com muita raiva de uma pessoa, eu tô com uma raiva de uma situação, eu não consegui resolver um conflito, e aí a minha cabeça dói como maneira, inclusive, de me punir por não ter tido autocontrole naquela situação. Dor de garganta. O que eu não falei? Que sapo que eu engoli? Por que a minha garganta tá doendo? Né? Por que eu tô com essa dificuldade em falar? Geralmente dor de garganta é quando a gente engole alguma coisa que a gente não conseguiu verbalizar de maneira assertiva. Dor de estômago. Que situação na minha vida eu não tô conseguindo digerir e engolir? O que tá me afetando? Né? Que relacionamento é esse que me traz tanto sofrimento e as palavras que eu escuto do meu parceiro ou da minha parceira não digerem, né, nas minhas emoções? Oitites, né, que são as inflamações no ouvido. O que eu não estou disposto a ouvir? O que eu não quero escutar do meu chefe, do meu trabalho, dos meus clientes, né, do meu relacionamento? Enxaqueca. Enxaqueca é a doença do perfeccionista, né? Todas as pessoas que têm enxaqueca têm um padrão de personalidade perfeccionista, e aí dói, né? Aí se eu não dou conta de fazer tudo com perfeição, eu tenho que me punir de alguma maneira, e aí minha cabeça vai doer mesmo. O câncer, tem estudos já que correlacionam o câncer a demandas emocionais, que falam que geralmente o câncer ele é retenção de dores emocionais, mágoas, falta de perdão, pessoas que se sentem autossuficientes e que não acham que precisam do outro, que entram num movimento de autossuficiência na vida, né, de ter que fazer tudo e aí não consegue compreender o outro, não consegue perdoar o outro por aquilo que o outro fez, acabam desenvolvendo cânceres. Claro, daí você vai me falar, Juliana, mas o câncer também não tem a questão do sedentarismo, da alimentação, genético? Claro que tem, gente, tudo isso influencia, né? Mas o que eu quero dizer, aliás, todas essas doenças, né? Tem vários fatores que influenciam, mas que a gente não pode deixar de olhar para essa demanda emocional, porque ela vai ser crucial no tratamento integrado de uma pessoa que tem uma doença tão grave como o câncer, por exemplo, né? E aí mais algumas, eu vou falar só de mais duas questões aqui antes da gente concluir, porque o nosso horário já está quase acabando e eu também quero responder as perguntas, sobre... Deixa eu voltar aqui, porque eu não posso perder essa parte que é importante. A questão da depressão. A gente ouve muito que depressão é o mal do século. E é mesmo, né? A demanda de pacientes deprimidos na clínica ela é muito alta, incluindo crianças e adolescentes. Hoje, como eu falei para vocês, eu não atendo mais crianças, mas eu já atendi por muitos anos e eu percebia muitas crianças com sintomas deprimidos. Às vezes elas não tinham, né, o diagnóstico em si de depressão, mas elas tinham uma tendência deprimida, né? Crianças que já falavam em suicídio, crianças que já questionavam o porquê que elas estavam vivas, já eram uns passinhos aí rumo à depressão. A Laura Gutman, ela define a depressão como a doença do egoísta. Ela fala isso porque, eu vou explicar para vocês. É uma condição totalmente infantilizada. O depressivo, ele é dependente dos cuidados dos outros e olha para a sua dor de maneira egocêntrica. Não consegue ter empatia, tampouco viver em sociedade, pois se vitimiza em muitas relações. A depressão denota a necessidade do sujeito adulto de receber afeto da sua mãe, em consequência da falta de capacidade emocional de elaborar os seus desamparos infantis. Isso é o que a Laura Gutman fala na obra dela. Agora eu vou traduzir para vocês de uma maneira bem simplificada e, por favor, como eu falei para vocês no começo, não se sintam culpados por nada daquilo que eu estou trazendo para vocês. Então eu tenho depressão, a culpa é minha, eu não consigo, né, sair desse contexto. Não, informação ela é preciosa para que a gente possa tomar decisões assertivas na noa vida. Então, por que a Laura Gutman fala que a depressão é a doença do egoísta? Porque ela fala que a condição da depressão é uma condição totalmente infantilizada. E quando nós estamos em depressão, na verdade, de maneira emocional, nós estamos tentando retomar a nossa fase infantil de dependência do cuidado do outro. A pessoa que está num estágio muito profundo de depressão, ela não levanta da cama, ela não come, ela não dorme, ela não toma banho, ela não escova os dentes, ela não tem cuidados, né, básicos de higiene, de asepsia, ela não sai para trabalhar. E o que isso denota? Uma pessoa completamente dependente, né? É muito difícil conviver com alguém com uma depressão tão profunda como essa. Por quê? Porque a outra pessoa acaba se responsabilizando por um adulto que regrediu numa condição completamente infantil. Então é como se a gente estivesse cuidando de um adulto, de uma criança no corpo de um adulto, né? E isso dá muito trabalho, porque
o adulto ele tem uma capacidade crítica e a criança não tem, né? Então, quando a gente cuida de uma criança dependente, é diferente de cuidar de um adulto dependente, porque a criança ainda não tem essa capacidade crítica e ela confia naquilo que você está orientando. O adulto não, ele já tem essa capacidade crítica para confrontar. Então, por exemplo, com uma criança você pode falar, vamos tomar banho, e a criança vai tomar banho. O adulto que está em depressão numa cama, você fala, vai tomar banho, ele vai falar, não quero, não vou, não tô com vontade, não vou fazer isso. Então, cuidar de uma pessoa em depressão, né, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, é muito desafiador para o cuidador dessa pessoa. E a Laura Gutman fala que porque a gente trabalha, a gente vive com como é que a nossa mente funciona, com mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa contra o sofrimento é a compensação. Então, quando nós vivemos um desamparo infantil muito profundo, na vida adulta a gente pode ter essa depressão para que naquele momento a gente possa receber os cuidados que a gente não recebeu lá atrás como uma forma de compensação pelo desamparo que a gente viveu lá atrás. Isso é extremamente complexo, é um tema que daria só uma live só disso, né? Daria uma live só de depressão, é um tema extremamente complexo, mas é assim que a nossa mente funciona. Então, a depressão é uma doença que ela tem que ser olhada com muita cautela e a gente tem que pensar, né, a gente que é profissional da saúde mental, olhar muito para a história de vida do sujeito, onde é que ficaram essas faltas para que hoje na vida adulta ele ainda busque uma compensação por aquele cuidado que ele não recebeu lá atrás, porque hoje é isso que a pessoa com depressão está buscando, um cuidado do outro para suas dores emocionais, né? Mas também a pessoa em depressão, quando ela consegue olhar para isso, quando ela consegue ter recursos para transformar essa dor em potência, é uma pessoa que ela sai voando aí pelo mundo, né? Uma pessoa muito potente depois que ela consegue olhar para isso só é possível de ser olhado no processo terapêutico, não tem remédio que faça isso da conta, né? A Juliana mais depressiva não toma remédio? Claro que toma, para suprimir sintoma, não para resolver, né, a origem da depressão. Então, num processo terapêutico, isso é possível de ser olhado, acolhido e, né, como eu falei, a cura acontece como? Quando o sujeito possui recursos para lidar com isso, apesar da sua própria dor. Outra demanda altíssima na clínica também é a questão da obesidade, né? Que muitas vezes a gente pensa que a obesidade é só uma questão genética. Ah, minha mãe era obesa, minha avó era obesa, né? Eu tenho um componente genético muito forte para obesidade. Eu até compartilhei esses dias nos meus stories um estudo dizendo que apenas gente, presta atenção nesse número, apenas 5% dos casos de obesidade diagnosticados são por fatores genéticos. Os outros 95% são por hábitos das pessoas, hábitos alimentares e sedentarismo e, óbvio, demandas emocionais. A obesidade ela é um transtorno alimentar que ela tem total relação com as nossas mães, né? A pessoa que tem a obesidade, o sobrepeso, esse transtorno alimentar, ele tem relação direta com a relação que nós desenvolvemos com a nossa mãe. Por quê? O leite materno é o primeiro alimento do bebê e ele nos nutre não apenas com o alimento, com os nutrientes, mas também de afeto e amor nessa vinculação com a nossa mãe. A nossa relação com a comida ao longo da vida, ela vai ser sempre permeada por essa primeira experiência, né, de alimentação com a nossa mãe. E a compulsão alimentar, ela revela um indivíduo que busca preencher vazios emocionais referentes à relação com a mãe através da comida. Por quê? Porque quando nós nascemos, lá a gente vai voltar, né, para a teoria da sexualidade de Freud. Não vou entrar aqui em conceitos muito teóricos, porque não é o objetivo, mas só para vocês entenderem. Freud diz que a criança ela já nasce sexualizada e sexualidade não significa sexo, ato sexual, significa conhecimento do próprio corpo e sensação de prazer com o próprio corpo. Quando a criança nasce, ela é um sujeito oral. O que isso significa? A zona erógena, por onde ela sente prazer e por onde ela conhece o mundo, é a boca. Por quê? Por conta da amamentação. Na verdade, desde que ela está no ventre da mãe. Então, quando ela nasce, ela começa a sugar o peito da mãe ou a mamadeira, né? Não importa se a criança foi amamentada no peito ou a mamadeira, mas ela suga, né? Ela sente prazer através da boca e pouco tempo depois a criança coloca tudo na boca, né? Os bebezinhos que a gente fala, não deixa isso por perto, cuidado com aquilo, porque ele vai colocar na boca. Por quê? Porque a maneira que a criança se relaciona com o mundo e conhece o mundo é através da boca, porque é o local do corpo onde ela tem prazer naquele momento. Depois, seguindo com as fases do desenvolvimento da sexualidade infantil, é zona oral, zona oral, anal e fálica, período de latência, zona genital, enfim, né? São as fases aí do desenvolvimento infantil. Então, se há mais uma vez, nosso cérebro agindo como mecanismo de defesa da compensação. Se nessa primeira vinculação com a mãe, através da amamentação ou da mamadeira, porque mesmo quando a criança mama na mamadeira, não mama no peito da mãe, a mãe tá com a criança aqui, né? Então a mãe tá trocando olhares com a criança tá sentindo a pele da mãe, sentindo os batimentos cardíacos, ouvindo a respiração da mãe, ouvindo a voz da mãe, né? Tem toda essa troca de energia e de afeto entre mãe e bebê. Então por isso que eu digo que não, porque a criança não mamou no peito, ela vai ser obesa. Claro que não.
porque a amamentação não é a única forma de vínculo com o bebê, é uma forma muito potente, mas não é a única. Então, nesse primeiro contato todo, em que a zona erógena é a boca, que o bebê sente prazer através da oralidade, se não há um vínculo criado de maneira adequada e potente para potencializar essa criança para o futuro, lá na vida adulta ela vai querer compensar esse prazer que ela não sentiu com a boca. Então ela vai fazer o quê? Comer, né? São os vícios de boca que a gente fala, né? Não apenas comer, mas ela vai comer, ela vai fumar, ela vai usar droga pela boca, ela vai utilizar bebida alcoólica. Então são os vícios orais que a gente fala, numa maneira de compensação pela falta de vinculação afetiva adequada que teve lá atrás, quando a zona erógena ainda era a boca, né? Então comer, né? Comer, usar droga, fumar, beber, tudo isso que eu falei em relação à boca, gera uma satisfação imediata de prazer no sujeito, que mascara o nosso sofrimento interno, além de ativar uma sensação de preenchimento, né? Então quando a gente come, ou quando a gente usa droga, ou quando a gente fuma, ou quando a gente bebe, a gente tem literalmente uma sensação de preenchimento, né? Eu nunca fumei, mas eu atendo pacientes que já fumaram, alguns ainda que estão nessa briga para parar de fumar. Eles falam que estragar a fumaça do cigarro, a fumaça preenche a boca e desce por aqui e dá uma sensação de acalento, porque a fumaça é quentinha, a fumaça é preenchedora. Então imagina quantos gatilhos mentais isso não dispara no sujeito, né? Tanto a alimentação quanto todos esses outros vícios orais que eu falei para vocês. Então essa sensação de preenchimento e esse mecanismo de compulsão, eles são os mesmos para qualquer coisa, né? Seja qualquer tipo de droga ou a comida. Esse é o mecanismo de defesa da compensação e por isso que nós direcionamos o nosso prazer oral de maneira compulsiva para esses objetos, porque a gente tenta suprir um vazio emocional com coisas materiais, né? Mais ou menos assim, a compulsão é a mesma que muda o objeto para pessoas que são viciadas, por exemplo, em jogos, em compras, em pornografia, em sexo, em qualquer coisa que seja vício, né? A gente está tentando preencher vazios internos com algo material. Vocês já devem saber que isso não vai, essa conta não fecha, uma hora a conta vai chegar e aí a gente vai ter que elaborar tudo isso em terapia, tá? Gente, vamos concluir, tenho alguns poucos minutos aqui para concluir. Eu quero concluir todo esse conteúdo com vocês, depois eu volto aqui para ler as perguntas, tá? Bom, qual que é a conclusão? Gente, esse assunto é riquíssimo, riquíssimo. Eu amo falar sobre isso, eu falo muito sobre isso com os meus pacientes em terapia, porque eu entendo que isso é extremamente importante para a gente se conhecer, para a gente poder trabalhar as nossas demandas emocionais e buscar uma qualidade de vida melhor sem adoecer o tempo todo. E certamente eu não falei tudo que eu queria aqui para vocês, eu dei uma pincelada, né, na teoria para que vocês possam ter acesso a isso. Busquem aí mais informação, vejam lá, né, no meu Instagram mais posts, mais lives sobre esse assunto. Mas o que a gente pode concluir disso tudo é que nós adoecemos fisicamente quando as nossas emoções estão em desequilíbrio. Por isso que nesse sentido, a psicoterapia ela atua no sentido de oferecer recursos ao paciente para saber lidar com as emoções e também prevenir que ele adoeça por justamente ele ter esses recursos. E aí, através da psicoterapia, a gente pode reconhecer essas emoções, acolhê-las e ressignificá-las. Isso que é o mais importante, né? E aí, a última frase que eu queria deixar para vocês, porque vocês podem estar se questionando, né? Então tudo que aconteceu lá na minha infância, eu sofri mesmo abandono, desamparo, rejeição, abuso, violência, então meu futuro já está determinado. Meu futuro vai ser uma desgraça porque eu já passei por isso e não tem mais o que fazer. Gente, a nossa história de vida não determina quem nós somos hoje, se nós somos sujeitos e seres conscientes, tá? Então, se alguém aqui de vocês se identificou com aquilo que eu falei, reconhecem que passaram por tem histórias de vidas muito difíceis, passaram por situações muito desafiadoras, procurem a terapia. É possível elaborar tudo isso, é possível um profissional da saúde mental acolher todas essas demandas de vocês, possibilitar tirar do inconsciente, ir para a consciência, ressignificar, elaborar e transformar isso em potência de vida. Eu falo isso porque eu já acompanhei e ainda acompanho histórias de vida maravilhosas, pessoas que tinham tudo para dar errado. Eu olho para aquela pessoa e falo, gente, essa pessoa não era para estar aqui. Mas essas pessoas toparam o desafio de vir para a psicотерapia, encararam olhar para os seus sofrimentos e hoje são pessoas potentes diante da vida. Então procura um profissional da ajuda. Se você quiser informações a respeito do meu trabalho, eu atendo em psicoterapia online, pessoas de todo o Brasil e também de fora do Brasil. Clica lá no link da minha bio, me manda uma mensagem de WhatsApp, me manda por direct, conversa comigo, pede informações, tira suas dúvidas, que eu tô aqui à disposição para a gente começar o processo terapêutico, tá bom? Bom, eu encerrei
é o conteúdo que eu trouxe para vocês. A gente já tá no horário, eu vou responder agora as perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma pergunta que vocês me fizeram. A live vai ficar gravada, tá? Para vocês poderem assistir de novo quem quiser, encaminhar para pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo e vocês poderem divulgar aí. Bom, deixa eu ver aqui. A Regiane entrou. Obrigada, Rê. Mirelle Franca, Mada Oliveira, Gessi. O David falou, aula científica e construtiva essa. Muito bom, obrigada. Lucy, querida minha amiga, um beijo. Muito bem colocado, Ju. O meu primo Ronaldo tá aqui. O David perguntou, você tem muitos pacientes crianças? Você tem abordagem psicanalítica, doutora? Você fez ou faz a formação em psicanálise ou apenas a especialização? David, hoje eu não atendo mais crianças. Minha filha vai fazer 2 anos na semana que vem, faz 2 anos que eu não atendo mais criança. Eu atendi até enquanto eu estava grávida, depois que eu voltei da licença eu não atendo mais. Eu tenho abordagem psicanalítica, a minha formação na faculdade foi toda na área psicanalítica. Eu não tenho a especialização, eu não tenho o curso de formação em psicanálise. Eu faço, nesse momento, a pós-graduação e especialização em psicanálise clínica, tá? Essa é a minha formação. Eu sou psicóloga, fazendo especialização em psicanálise clínica. Lucy falou, sensacional, adorei conhecer tudo isso. Minha cabeça está a mil. Isso aí, Lucy, eu quero divulgar conhecimento para que vocês possam deixar esse turbilhão aí acontecer. Exatamente, a libido nasce na boca, como diz Freud. Exatamente, né? Nossa primeira zona erógena de satisfação é a boca. Fixação na fase oral, exatamente isso, David. O adulto que tem os vícios orais, ele ainda está fixado naquela fase infantil, né, mais primitiva, que é logo após o nascimento até os 3 primeiros anos de vida, mais ou menos. Doutora, você acredita que vontade de beijar é também uma fixação na fase oral? Se isso caminhar para o patológico, sim, né? Tem pessoas que têm compulsão. Se isso for uma compulsão, sim, mas uma vontade de beijar natural, que significa uma libido bem definida, não, né? Tem que ver se é algo realmente patológico. Até mesmo os adictos, ou seja, os que não falam muito, os calados estão fixados na fase oral, exatamente, né? Tem essa dificuldade com a palavra. Monique entrou, a Vivi, Ronaldo, Monique, um beijo, obrigada por ter entrado. O Ronaldo tá dizendo, aprendi muito, muito obrigada. Gente, eu que agradeço vocês por toda a participação, agradeço por todo o feedback. Eu vou encerrar por aqui porque já estamos com 1 hora de live. Eu vou gravar essa live aqui, vou deixar salva aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube. Me despeço de vocês esse ano, como eu falei, não teremos mais live. Mês que vem eu vou participar de uma live como convidada junto com o David, esse aqui que estava fazendo várias perguntas a respeito da psicanálise. Mas eu estou à disposição de vocês pra gente conversar por direct. Entra lá no link da minha bio, tem meu WhatsApp, meu canal no YouTube, meu currículo Lattes, meu LinkedIn, enfim, todas as redes sociais nas quais vocês me acham. Um beijo pra vocês, bom fim de semana. E até a próxima. Tchau, tchau.